A minha saudação a você que me assiste. Eu falo como associado da cooperativa Sicredi Progresso, Paraná, São Paulo, localizada na região oeste do Paraná, cidade de Toledo. O meu vídeo de hoje tem como objetivo apresentar e dividir com você que me assiste a resposta que foi apresentada na Assembleia em Nova Santa Rosa, no mês de março, pela minha cooperativa, como resposta a um vídeo postado em fevereiro de 2019, onde eu levantava 9 pontos que considero relevantes para serem respondidos e apresentados na Assembleia em Nova Santa Rosa. Eu descobri na Assembleia em Nova Santa Rosa que o vídeo só foi respondido na unidade de Nova Santa Rosa. Considero isso uma falta de consideração com os associados de todas as outras unidades da cooperativa. Afinal de contas, todos nós pagamos a conta dos pontos que foram levantados naquela postagem de fevereiro. Então, o primeiro ponto respondido, portal de transparência. Trouxeram um senhor de Curitiba, da Central, o senhor Reginaldo, um homem muito inteligente, que apresentou de alguma forma a resposta à minha questão sobre o portal de transparência. Ele disse o seguinte: nós não somos um órgão público, portanto não temos obrigação de fazer um portal de transparência. Senhor Reginaldo, eu entendi muito bem, o senhor é um homem que conhece profundamente o sistema cooperativista e o senhor sabe que nós somos os donos da cooperativa. O que nós estamos pedindo é um portal de transparência não aberto a todas as pessoas, aberto somente ao associado para que ele possa saber quanto ele paga a quem trabalha na cooperativa. Afinal, se somos os donos, nós temos o direito de saber quanto pagamos àqueles que prestam serviço para nós. E ele disse mais uma coisa que eu gostaria de responder aqui, que os meus vídeos podem prejudicar a imagem do Sicredi. Não, senhor Reginaldo, nos meus vídeos eu nunca falei mal do sistema Sicredi. O sistema Sicredi é ótimo, ele interliga todas as cooperativas. O que eu estou questionando é o formato da gestão da nossa cooperativa Sicredi Progresso, que não nos dá acesso a informações que eu considero relevantes para a nossa cooperativa. Portanto, o portal de transparência eu considero assim um direito do associado e nós vamos continuar insistindo nisso. Eu sei por que o portal de transparência não é feito, porque o pessoal tem medo da reação do associado quando for mostrado quanto nós pagamos a cada um dos nossos administradores e quanto nós pagamos aos nossos executivos, principalmente. Segundo ponto respondido, projeto de plantio de árvores feito no ano de 2014. Foram plantadas naquela época 1.029 árvores, das quais hoje não existe mais nenhuma. Reconheceram durante a apresentação aqui na Assembleia que o projeto foi mal feito, mal administrado, das árvores hoje não existe mais. A pergunta que não foi respondida, quanto custou o projeto, isso não foi dito, ninguém foi responsabilizado. Então o que aconteceu na verdade com esse projeto foi o seguinte: era um projeto para ser sequestro de carbono, 1.029 árvores, a única coisa que foi sequestrada foi o nosso dinheiro, porque ele sumiu, ninguém vai devolver, ninguém foi responsabilizado. Outro ponto levantado, que é a recuperação de prejuízo, ao invés de ser creditada na reserva legal, que como nós sabemos a reserva legal já não pertence mais ao associado, que ele fosse creditado na conta corrente ou então no capital social, onde um dia o associado ainda vai ter acesso a esse dinheiro. Bom, só no ano de 2018 foi R$1.840.000 de recuperação de prejuízo que foi mandado para a reserva legal, conforme já foi visto no meu vídeo anterior, quando eu falei sobre a Assembleia realizada em 2019. O que o presidente disse foi que os conselheiros, o Conselho de Administração decidiu que esse dinheiro, ao invés de ser devolvido ao associado em forma de sobra, esses conselheiros decidiram que levar para a reserva legal. O que significa isso? 7 pessoas decidiram que 30 mil associados deviam perder esse R$1.840.000 que pertence ao associado. Eu acredito que os conselheiros, depois de uma decisão dessa, de tirar esse valor do trabalhador, do associado, eles não devem ter um sono muito tranquilo.
O ponto número 4 abordado naquele vídeo é que as sobras fossem creditadas na conta corrente, ao invés de serem creditadas no capital social. Vitória para nós, ano de 2019, 50% das sobras foram creditadas na conta corrente, ao alcance do associado imediatamente. E os outros 50% foram para o capital social, onde um dia o associado terá acesso a esse dinheiro. O quinto ponto abordado, que a reserva legal hoje, para a qual são destinados 60% das sobras do exercício, esse 60% fosse reduzido para 10%, que é o que a lei obriga. Então, o que foi dito na Assembleia aqui em Nova Santa Rosa, que em 2009, essa reserva legal recebia 45% das sobras, que em 2009 o Conselho de Administração aprovou o aumento de 45% para 55%. E disse o presidente que quem estava lá e ajudou a aprovar sabia disso. O recado foi direto para mim. Em 2009 eu fazia parte do Conselho de Administração e eu lembro que quando foi proposto o aumento de 45% para 55% da porcentagem para a reserva legal, a maioria dos conselheiros, eu pelo menos não sabia até então e nem foi informado que o dinheiro que vai para a reserva legal não pertence mais ao associado, que ele cria aquele fundo independente que já foi explicado. Só que em 2012, esse 55% foi alterado de novo e foi para 60%, que é a porcentagem que permanece até hoje. Em 2012, eu já sabia o que significava então reserva legal. Bem, manifestei contra, mas fui voto vencido, não teve como reverter, mas eu lembro que naquela oportunidade a proposta de alguém que fazia parte do conselho era para elevar isso para 80% da sobra para a reserva legal. Em função do debate, da discordância então de alguns, mantivemos em 60%. O que estão dizendo hoje, e não é verdade, se nós reduzirmos a reserva legal, vamos enfraquecer a cooperativa. Aliás, isso foi um pouco a pedagogia do terror que fizeram ali na Assembleia, dizendo isso coloca em risco a cooperativa, enfraquece, e nós não podemos permitir isso. Não é verdade. O dinheiro, se ao invés de ir para a reserva legal, ele vai para o capital social, ele continua na cooperativa, ele continua fortalecendo a cooperativa, a diferença é que estando no capital social, o dinheiro continua sendo meu, seu, e um dia cada um dos associados poderá ter de volta esse capital social. Sobre o sexto ponto abordado, a reforma que foi feita no ano passado na unidade de Nova Santa Rosa, que custou quase R$1 milhão, foram exatos R$974 mil naquela reforma. Foi apresentada a planilha com todos os valores, os itens, mas como foi muito rápida aquela planilha, são muitos itens, eu estou requerendo à diretoria uma cópia de todas aquelas despesas para poder analisar cada uma delas ponto por ponto e futuramente num outro vídeo a gente vai estar debatendo esse assunto aqui então de forma conjunta, nós, o associado, aliás um espaço bem democrático esse, onde nós podemos fazer o debate que na Assembleia não nos é permitido fazer em função do espaço e do ambiente. Então, a reforma, o que foi dito na Assembleia, é que essa reforma é para atender melhor o associado. Eu não concordo. Os móveis, o material que nós tínhamos na unidade, eles tinham poucos anos de uso, eles eram ótimos. Eu entendo que atender bem o associado significa cobrar menos juros, cobrar menos taxas e que todo o resultado, o lucro que a cooperativa dá, seja devolvido ao associado. Afinal de contas, é bom a gente lembrar que tudo aquilo que dá de sobra é porque nós pagamos mais do que era o custo do serviço que nos foi prestado. É por isso que dá sobra. Só que depois uma parte da sobra nos é tirada. Então isso eu entendo que seja atender bem o associado. O sétimo ponto abordado é que o cartão de crédito, que hoje o meu cartão de crédito me custa de taxa R$240 por ano, que ele fosse isentado dessas taxas de cobrança em função
existem outros bancos já que fornecem cartões de crédito sem cobrança de taxa nenhuma. O que foi dito aqui na nossa Assembleia, que a Visa e a Master cobram da cooperativa uma taxa pelo cartão de crédito. Nisso nós concordamos, eles realmente cobram. O que não foi dito na Assembleia é que o cartão de crédito dá lucro para a cooperativa, ele gera sobras para a cooperativa. Então, da sobra que ele gera para a cooperativa, que seja descontado então o custo da taxa que a Master e a Visa cobram pelo cartão e o restante do lucro fica para a cooperativa, mas o associado então teria, de certa forma, um retorno por não pagar essa taxa. Qual o prejuízo que a cooperativa tem se continuar cobrando taxa? Aos poucos o associado vai migrando dos cartões da cooperativa para cartões de outros bancos que não cobram taxa nenhuma. Oitavo ponto abordado naquele vídeo é que os caixas eletrônicos da nossa cooperativa funcionem no final de semana para pagamento de boleto. Eu lembro de uma demanda ainda em 2014, 2015, uma demanda que eu fiz lá dentro do Conselho abordando essa questão, e o que nos foi dito agora, depois de quase 5 anos daquela demanda, que existe um estudo para haver um investimento em tecnologia para que o caixa eletrônico também faça a quitação de boletos, o recebimento de boleto no final de semana. E uma data assustadora que falaram na nossa Assembleia, que provavelmente até 2022, esses caixas eletrônicos estarão recebendo boleto no final de semana. Gente, na era digital em que nós estamos, 2022 é quase uma meia eternidade, então é muito tempo na era digital. Isso é uma coisa que devia acontecer para a semana que vem, porque afinal de contas é a nossa cooperativa tendo vantagem se no final de semana eu posso ir quitar o boleto lá na minha cooperativa, ao invés de precisar procurar uma outra agência bancária. E o último ponto, o nono ponto abordado foi que houvesse uma revisão do plano de cargos e salários dentro da cooperativa, com a participação do associado nesse debate. Eu insisto muito nisso porque eu vou lembrar aqui um detalhe que talvez você que está me assistindo não esteve na Assembleia em 2016. Esse assunto um dia nós vamos abordar ele com um pouco mais de tempo. Em 2016, quando foi aprovado o salário da atual diretoria, eu estive presente em todas as assembleias, em todas as unidades. Eu posso garantir a você, as assembleias de 2016, foi aprovado o novo salário para a diretoria e 5.000 associados votaram aprovando o salário e o valor desse salário não foi apresentado na Assembleia. A votação foi feita de tal forma que todos aprovaram salário de presidente e de diretores sem que o número tivesse sido colocado lá na tela e o associado soubesse de fato qual é o valor. Como era um valor assim, digamos assim, que ia provocar muitas reações, a votação foi conduzida de tal forma que todos aprovaram sem necessidade de ser colocado o número lá na tela. E até posso explicar para você assim, como que eu vou voltar na Assembleia aqui que nós tivemos no mês de março. Como foram feitas algumas votações. Por exemplo, na hora de colocar em aprovação um tema, a pergunta era: quem estiver de acordo com esse assunto, quem aprova, levante o seu cartão confirmando o seu voto. Então cada um tinha um cartão com o número lá do seu núcleo, né? Levantava o cartão quem estivesse a favor. Na hora de fazer a pergunta para quem é contra aquele tema, a pergunta era assim: bom, se tiver alguém que é contrário, também tem o direito de se manifestar. E a pergunta ficou nesse ponto, direito de se manifestar. Até agora estou esperando saber que tipo de manifestação. É para levantar de pé? Quem é contra é para levantar o cartão também? É para ir lá na frente pegar o microfone e tal? Enfim, eu acho que é uma forma equivocada de fazer uma votação e por isso eu volto a insistir de novo. O portal de transparência é um direito que nós temos, que ele seja feito só para acesso ao associado, que vai ter um código e ele acessa e ele pode fazer esse acompanhamento. Eu agradeço muito aqui essa
a participação sua assistindo. Agradeço muito a todos aqueles que corajosamente compartilham os meus vídeos e os mandam para frente para que a gente tenha esse espaço de debate. Como disse o senhor Reginaldo lá na nossa assembleia, né, os meus vídeos não prejudicam a imagem do Sicredi. Os meus vídeos permitem que a gente faça um debate público, aberto, partilhando de certa forma as informações. Esse espaço não existe e não é possível durante as assembleias. Então agradeço a sua audiência, a sua participação aqui no debate, agradeço a todos aqueles que contribuem dando a sua opinião e rogo a Deus que nos abençoe a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço.